Agora sim, oficialmente começando a última sessão do Empowering the Truth 2024. Agora vamos falar sobre inteligência artificial. Claro, um assunto até tenho medo de falar muito batido, porque a cada dia, a cada semana tem surgem novidades relacionadas a essa tecnologia e às ferramentas e aos usos possíveis dela. Mas a ideia hoje aqui é focar, obviamente, no jornalismo e como ela pode ser usada a nosso favor, né? Não só como de repente um risco a alguns trabalhos, algumas funções, alguns cargos, mas como a gente pode se aproveitar dela, literalmente. Também como lidar com algumas questões que podem surgir, principalmente da parte ética, e as limitações dessa tecnologia, certo? Então, a gente convidou hoje o Juliander Carpes para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Juliander, tudo bem? Bom dia. Opa, só porque eu chamei o Juliander, deu uma Bem, travadinha na internet? tranquilo, Peraí, tranquilo naquelas, né? Se eu peraí. tentar alguma coisa, é o dia que a internet vai ficar pior. Então, eu consigo. Acho que as pessoas também ouviram Ixi, mais ou caiu. menos o seu som, mas sua imagem está congelada. Ah, então, Ouvi seu melhorou AF. não? Eu Ouvi seu AF, pelo não menos. sei muito o que fazer. E agora eu Ah, consigo ver seus olhos o que piscando acontece? A novamente. internet aqui resolveu ficar ruim em 10 minutos. Que saco. Deixa eu ver o Tá. negócio. Agora eu consigo ver seus movimentos. Acho que está um pouquinho melhor. Ah, então, tá Então, dando que a internet está instável, que eu não sei o que fazer, na verdade. Não sei se melhora, tá bem. sei lá, dados. Tá Deixa eu travando, mas tentar volta. Vamos mais. fazer o seguinte para a gente começar. Vou pedir duas coisas. Um, para a gente já começar o compartilhamento de tela. E, se você puder, me manda o link da apresentação. Que aí, na pior das hipóteses, eu transmito daqui e você vai comentando só via áudio, a gente tira a sua imagem. Pessoal, como vocês podem ver, quem sabe faz ao vivo, mesmo com os problemas de internet aqui. Aline, travou, mas vocês conseguem me ver, né? Me ouvir ainda? Sim, obrigado, obrigado, Aline, obrigado, Ana Paula. Certo. Agora vamos aguardar nosso convidado. Teve que desconectar. Enquanto isso, vamos passar por essas dúvidas que vocês estavam passando, me trazendo aqui sobre o sobre a chamada, né? Voltou? Juliana? Voltei. Vamos tentar, né? Tentei conectar numa outra rede aqui, vamos ver se funciona melhor. Tá, como plano B, não sei se você chegou a me escutar, me manda a sua apresentação por e-mail, o link dela, que aí se Tá, voltar a travar, a gente tira a sua imagem e eu transmito por aqui e você fica de som só. Só como plano B, pode ser? pode ser. Vou tentar aqui. Tá, bom dia, Karine, Adolfo, de Angola. Ah, o Matheus deu uma dica aqui também, ó, Juliander. Às vezes esse efeito de desfoque de lente exige demais da conexão Hum, computador e aí fica travando um pouco. então não vou desfocar, vocês vão ver minha sala. Minha sala não, meu quarto aqui muito bagunçado. Boa. Mas parece que tá, para mim tá melhor só a conexão e para o pessoal também. Ela diz aqui que consegue te ver e te ouvir. Maravilha. Tá. Vamos lá, então. Ah, aí, deixa eu ver.
Gibril de Guiné-Bissau, boa tarde para você, bom dia para nós aqui do Brasil. Estou mandando aqui o arquivo. Ahn, Você quer que eu me apresento? Você já me apresentou enquanto eu estava tava com problema, não sei em que momento nós estamos, na verdade. Hum, não, só falei seu nome, passei a bola para você. A internet, obviamente, aguardou esse momento para travar de vez. Mas vamos lá, vamos lá começar, né? Quem é você? Legal, então, me chamo Juliander Carpes. Eu posso compartilhar aqui já? Será que a gente já Pode, consegue? pode. Vamos Ah, arriscar. deixa eu achar aqui. Peraí. Uhum, Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Compartilhar. Está aqui. Vocês enxergam minha tela? Agora sim, perfeitamente. Muito bom. Então, eu sou editor executivo do Farol Jornalismo. Para quem não sabe, é uma newsletter sobre tendências, né, do jornalismo, que sai semanalmente. Eu sou doutor, sou professor, pesquisador, consultor em comunicação, mentor dos últimos projetos do ICFJ, para acelerar a transformação digital e acelerar os negócios digitais nos 2 últimos anos. E sou doutor em comunicação pela Universidade de Toulouse e mestre em mídia e negócios na Universidade Erasmus de Roterdã. Bom, aí vocês podem perguntar, mas o que que tem a ver esse cara aí com o IA, afinal de contas, né? Bom, entre 2008, é uma trajetória assim que as coisas vão acontecendo, né? Entre 2008 e 2015 eu fui repórter, tá? Normal, jornalista, cheguei a trabalhar no impresso para o Estado de São Paulo, para o jornal, mas aí depois comecei a trabalhar, fui trabalhar no Terra, fui trabalhar no UOL, e era uma época que estavam acontecendo muitas demissões assim no jornalismo, demissões em massa, realmente assim, que era, sei lá, demitiam na redação do Estadão, por exemplo, demitiam 50, 70 pessoas, no Terra demitiam 20, enfim, demitiam, e essa quantidade de gente era o proporcional a uma porcentagem bem grande das pessoas da redação, tipo 25%, 30%, sabe? Então foi um momento bem de choque, assim, né, no jornalismo brasileiro naquela época, assim, nas redações. E eu queria entender, né, o que estava acontecendo. Naquela época, estava se começando a usar mais o Facebook, assim, né, como um veículo de distribuição de notícias, né? Então, o feed de notícias ainda se chamava feed de notícias, né? O feed de notícias do Facebook tava virando um verdadeiro caminhão do jornal, assim, né? Porque se estava conseguindo uma distribuição muito grande dos links e conseguindo os meios digitais estavam conseguindo uma distribuição muito grande por ali. Bueno, aí eu fui para a Holanda tentar entender o que estava acontecendo, né? E se falava muito que era uma crise do modelo de negócio, do jornalismo, etc. e tal, e eu fui querer entender, então fiz um mestrado sobre isso. Eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar numa pequena plataforma chamada História, que era meio concorrente do Medium, que também acabou não vingando e tal, enfim, foi todo mundo meio tragado, né, pelos grandes players. E aí, em 2018, surgiu a oportunidade de eu fazer um doutorado na França, financiado pela União Europeia, com dentro de um consórcio, né, com vários participantes, inclusive a BBC, com várias universidades, que era sobre o impacto das plataformas no jornalismo, né? Então, comecei aí. Começou aí foi aí que veio meu interesse assim por essas questões tecnológicas e tal que afetam, né, o jornalismo. Bom,
Lá por 2022, vocês veem aqui que esse artigo aqui que eu tô colocando aqui foi publicado em maio de 2022, ainda antes, né, do lançamento do ChatGPT. Esse artigo aqui me chamou muita atenção porque o Felix Simon, que é um pesquisador do Oxford Institute para a internet, ele defendia nesse artigo aqui que a introdução da IA nas notícias corre o risco de transferir ainda mais controle e aumentar a dependência da indústria de notícias em relação às empresas de plataforma, né? Bom, isso foi antes do ChatGPT. E aí, quando eu começo a trabalhar no Farol no ano passado, já estava rolando um hype da internet, da inteligência artificial, muito por causa do ChatGPT, que realmente foi uma ferramenta transformadora, assim, né? Surpreendente. Começou a fazer muito mais do que os modelos anteriores, os LLMs anteriores conseguiam fazer e tal, né? Então, se criou esse hype e eu comecei a cobrir, basicamente, tudo que estava acontecendo em torno do jornalismo e da inteligência artificial para o Farol, e também levando em conta que essa chegada da inteligência artificial no jornalismo é também um novo passo, digamos assim, da chamada plataformização do jornalismo, né? Que, enfim, é esse fenômeno, né, dos veículos de comunicação distribuírem notícias em massa na internet, nas plataformas, né, por meio do Google, por meio do Facebook e outras plataformas, TikTok, ultimamente e tal. E se tornarem assim um pouco dependentes, né, dessa audiência e dessas plataformas para conseguir audiência, né, para conquistar a audiência. Aí acontecem questões como, sei lá, as que a gente está vendo ultimamente, né, com o Facebook diminuindo muito a distribuição de notícias dentro das suas plataformas, e aí as empresas sofrem, né? Então, a inteligência artificial é mais um passo nisso, no ponto que a OpenAI também é uma plataforma, né? A Microsoft é a principal acionista da OpenAI. Então, se cria, tem mais um passo aí da plataformização e a gente tem que ver os próximos passos disso, né? O que vai acontecer, afinal de contas, se vai acontecer o que o Felix Simon disse, né? Que vai aumentar a dependência da indústria de notícias em relação às plataformas, ou se vai ser alguma coisa prioritariamente boa, né? Vai melhorar o jornalismo, né? Bom, aí a gente vai discutir mais adiante. Bom, então, como eu falei antes, eu fui mentor dos projetos dos programas, né, do ICFJ no ano passado e retrasado. E o ano passado, dentro desse programa de Acelerando Negócios Digitais, eu fui mentor de 3 projetos de inteligência artificial. Um deles era do UOL, que era uma ferramenta interna para transcrição de entrevistas, inclusive de lives, redação de sumários e publicação praticamente automática nas redes sociais. Esse era o objetivo, tá? Não necessariamente aconteceu tudo isso aqui. Do Aos Fatos, que era aí uma ferramenta mais simples, era uma ferramenta interna de pesquisa, em guias de redação e passos da burocracia interna da empresa. E o Nuclito GPT, que aí era uma ferramenta mais externa, né, que vocês podem ter acesso entrando no site do Núcleo, núcleo.jor.br. Que aí o Nuclito é um chatbot para pesquisa do conteúdo publicado especificamente sobre o núcleo, pelo núcleo, sobre plataformas, né, que é o alvo da cobertura do núcleo. Né? Então lá você consegue falar com o Nuclito GPT como se você fala com o chat GPT. Esse programa, ou esse chatbot, ele é ligado a uma API, né, da OpenAI. Então, tem por trás disso a API da OpenAI fazendo uma pesquisa em todo o material que o núcleo já publicou. Um novo spin-off, uma nova etapa desse projeto é o Nuclito Resume, né? Que é eles pegaram
eles começaram a pegar, o núcleo começou a pegar temas específicos, fazer sua pesquisa no Nuclito, e aí fazer esses resumos, né, de assuntos mais importantes. Então, sei lá, os assuntos em voga naquela semana, o Nuclito resume, e aí a gente aprende ali, nesse Nuclito resume rapidamente, assim, sem precisar gastar muito tempo e fazer muita pesquisa, né? Então, sobre assuntos de plataforma é bem legal, acompanhar o trabalho do Núcleo. Ao mesmo tempo, no ano passado, quando o ChatGPT completou um ano, a gente viu no Farol, eu fui fazer um levantamento e vi que em basicamente todas as edições do Farol, pelo menos 85% das edições do Farol no ano, a gente tinha falado de inteligência artificial. Então a gente resolveu fazer um guia, que é essa capa aqui que está à direita, que é o mínimo que um jornalista precisa saber sobre inteligência artificial para começar 2024, que era meio que separando o que é ruído e o que é realmente importante, né, em toda esse hype, né, da inteligência artificial. Então, tentando mostrar para os jornalistas realmente o mínimo que eles precisam saber para lidar com essa novidade da inteligência artificial, enfim, propondo reflexões, né? Afinal de contas, precisamos entrar de cabeça na inteligência artificial imediatamente ou não? Por quê, sabe? Então, tem essas reflexões que é importante fazer antes de resolver simplesmente, não, vamos assinar o ChatGPT e vamos usar, tá, mas usar para quê, né? É importante ter isso em mente, assim, né? E quais são as reflexões que a gente precisa fazer, né, sobre esse uso. Então, eu fiz esse guia e essa apresentação aqui é muito baseada nesse guia, mas também tem outras coisinhas, né? Então, lá nesse guia, na página 13 e 4, aqui, como vocês podem ver, eu uso definições e tal, né, do que é inteligência artificial, o que são LLMs, machine learning, etc. e tal. Explico coloco links lá que explicam. Eu não vou me ater muito a isso hoje, tá? Mas se vocês quiserem olhar, tá lá no guia que vocês podem entrar na newsletter do Farol no Substack e acessar o guia lá, tá? Compartilhei, só te interrompendo rapidinho, compartilhei o link aqui também para quem quiser Show. acessar. Maravilha, você é muito mais preparado que eu aí, Daniel. Eu pensei, eu vou pegar esse link, mas eu não tô com ele à mão aqui. Enfim, assinem a newsletter do Farol, que em todas as newsletters, no cabeçalho, assim, a gente já tem acesso a esse link, né? E afinal de contas, qual é a grande vantagem, né, do uso da IA no jornalismo? É o ganho de eficiência, né? E ganho de eficiência aí brilha os olhinhos de todo mundo, porque isso significa também, muitas vezes, gastar menos dinheiro, né? Em um período de escassez de recursos e tal, isso é importante, né? Isso é bom de ser levado em conta. E uma particularidade da IA é que ela pode ser utilizada em todas as etapas, né, da criação de notícias. Então, desde da parte de ter as ideias, né, de pauta e tal, até a parte final ali, né, de receber feedback dos usuários, as questões de métricas e tal, como que a gente vai também distribuir, né, customizar conteúdo para diferentes usuários e tal, né? Ah, tem gente que afirma, os defensores, né, digamos assim, da inteligência artificial afirmam que ela libera os jornalistas para tarefas mais criativas e importantes, que até agora realmente tem sido o uso mais comum, tá? Outros, os mais pessimistas, acham que num futuro a inteligência artificial vai substituir a mão de obra dos jornalistas, né? Os programas de inteligência artificial vão ser os responsáveis por produzir jornalismo sem a necessidade dos jornalistas, né? E aí tem essas matérias, rankings, estudos, sei lá eu, que dizem que o jornalismo, quase 100% das funções do jornalismo poderão ser ou podem ser substituídas pela inteligência artificial, mas
em grande medida, isso ainda é uma especulação. Existem alguns, por exemplo, existe o caso do Bild lá na Alemanha, que para os jornais locais deles, eles estão com esse projeto aí, né, de substituir vários jornalistas locais pela inteligência artificial. Demitiram 200, se não me engano, numa primeira atuada. Porém, eles tiveram que contratar gente para criar um LLM específico para eles conseguirem fazer essa produção. E ainda não sabemos a avaliação do que está acontecendo, né? Se eles estão avaliando como positivo, negativo, se isso aí foi efetivo ou não. Vamos acompanhar. Bom, a inteligência artificial também tem muitíssimos problemas, como o Daniel falou no começo desse webinar. Então, e como eu falo lá no guia do Farol. A mais óbvia delas, né, é a questão da falta de confiança no resultado das pesquisas, né, e dos prompts, enfim, que a gente coloca ah, nas ferramentas de inteligência artificial, principalmente o chat GPT, né? Então, se tem essa questão de ele alucinar bastante, né? Então, o chat GPT eu vou falar muito em ChatGPT, mas são várias ferramentas, tá? Inclusive outros LLMs de outras empresas concorrentes diretos do ChatGPT, mas o ChatGPT acabou sendo meio que o diferencial, assim, nessa corrida do ouro, assim, da inteligência artificial e o que a maioria das pessoas está usando. Tá? Agora, recentemente, o Google lançou o Gemini, ou Gemini, como falam os americanos, enfim, como vocês quiserem chamar, que promete ser até melhor que o ChatGPT em várias funções, mas eu devo admitir que eu não consegui ainda testar muito o Gemini, e acontece também de que a gente começa a ficar tão acostumado com uma ferramenta que o custo da troca para essa outra ferramenta é muito mais difícil, né? Então, conforme o tempo vai passando, vai ficando muito mais difícil você largar o chat GPT e ir para um concorrente, né? Mas, enfim, o chat GPT quando se usa pesquisas muito amplas, ele tem o risco da alucinação. Por quê? Porque ele não diz que não sabe fazer alguma coisa, ele prefere inventar a dizer que não sabe responder o que você pediu, né? Então, muitas vezes a gente pede para fazer, sei lá, pode pedir, vamos fazer um post no Instagram, faça sobre esse assunto aqui, crie oito slides, sei lá, 8 fotos para colocar no carrossel do Instagram e tal. E aí, por exemplo, em duas, sei lá, ele alucina, sabe? Ele inventa coisas que não são daquele assunto. Mas aí é quando você está fazendo pesquisas muito amplas, né? Então ele costuma alucinar nesse tipo de pesquisa. E por causa disso, né, a inteligência artificial não descarta a supervisão humana, muito pelo contrário, é fundamental que se tenha uma organização, pessoas ali por trás, fazendo a supervisão do que a inteligência artificial está criando, né? E a IA é generativa em tese, né? Mas aí se fala muito, né, que ela funciona com métodos estatísticos, redes neurais, transformers, etc. e tal, que aí vão colocar, vão alinhar as palavras conforme o que é mais comum em relação àquele assunto e tal. Porém, já se fez alguns experimentos e viu que o ChatGPT mesmo, ele copiou partes inteiras de textos. Por exemplo, se você quer que ele te dê um resumo de um assunto aí que tá, de uma notícia quente aí que está naquele dia. Ah, o próprio Reuters Institute fez uma pesquisa, fez um experimento lá e viu que ele copiou alguns parágrafos, assim, copiou um parágrafo da CNN, um outro parágrafo do Guardian, enfim, um outro parágrafo de outro lugar, e, em geral, ele fez uma reconfiguração, mas então ela é generativa, mas tem aí as suas questões, assim, de que se ela
plageia ou não, sabe? Então não é tão certo que ela não plageia, assim, sabe? E aí é outro problema, né? Em geral, ela não atribui fontes do conteúdo que ela utiliza, né? Então, aí se tem a questão, a reflexão, a discussão, enfim, se ela viola direitos autorais, né, de quem está produzindo esse conteúdo, e uma questão muito cara, muito importante para o jornalismo é a questão da desintermediação, né? Que já aconteceu com as redes sociais, né, das pessoas se fiarem nas redes sociais para se informarem e hoje em dia não acessarem as homepages, os sites dos jornais, dos veículos de comunicação, se as pessoas começarem a usar ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT para consumir notícias, majoritariamente, elas não vão nem saber não vão nem saber quem é a fonte daquele conteúdo que ela tá consumindo e muito menos entrar nos sites, né, dos veículos de comunicação. Então não existe um redirecionamento como existe no Google, por exemplo, né, que é o grande argumento, né, do Google para utilizar conteúdo dos veículos de comunicação, né, que ele faz um redirecionamento da audiência. Na inteligência artificial, esse redirecionamento é muito limitado, né? Então, aí, como a gente falou antes, né, o jornalismo perde autonomia, né, sobre seus próprios produtos. Tem uma questão também de colonialismo de dados, né? Ou seja, as grandes plataformas elas são majoritariamente americanas, falam inglês e essa língua é a base de 90% do material que é usado para treinar, né, as ferramentas de inteligência artificial. Então, se presume que o conteúdo elas funcionem muito melhor em inglês do que em português ou outras línguas. E também elas acabam, de alguma forma, reproduzindo preconceitos e estereótipos, assim, né? Então, nos resultados, né? Então, existe uma falta de diversidade, se diz assim. E aí você não tem controle, né, sobre aquilo. A questão da diversidade, por exemplo, de contratar mais mulheres, mais pessoas negras, enfim, para uma redação, quando você vai utilizar o chat GPT, ele não necessariamente vai estar alinhado com essa filosofia, digamos assim, que você deveria seguir na sua empresa, né? Então tem esse perigo, digamos assim, essa questão ética. E, por fim, a questão da sustentabilidade ambiental também, né? Para rodar ferramentas de inteligência artificial, se usa muita energia. Então, se projeta que até 2027, por exemplo, que a inteligência artificial vai usar uma energia proporcional à de um país como a Holanda, por exemplo, um país desenvolvido, pequeno, é claro, mas um país que gasta bastante energia também. Então tem essa questão, né, em tempos de aquecimento global e tal, emergências climáticas, o quanto a inteligência artificial cria problemas nesse sentido também, né? Também vou tomar minha aguinha. Quando você toma sua aguinha, Juliana, é só passar aqui por alguns comentários interessantes. O Pedro Belo lembrou do caso do bb.com.br, né, que era uma publicação da editora Abril, virou só um site, que eles colocaram uma inteligência artificial para jogar textos, né, e surgiram textos com um monte de erros, que depois a editora teve que excluir. Ele também lembra do caso que a revista Veja, também da editora Abril, usou provavelmente aquele de imagens que foi Midjourney, provavelmente Midjourney, né, que é a inteligência artificial para criar imagens, É, e ou surgiu um da... cara de 6 dedos, né, que eu acho que um dos erros mais comuns, assim, dessas IA que geram imagens. Sim. A Essa... Eliana também... Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, não. A Eliana também diz aqui da questão das alucinações, dos vieses, são a maior prova de que é preciso utilizar ferramentas sobre supervisão humana antes de publicar qualquer coisa. Rosana lembra que
Mesmo pessoas esclarecidas têm dificuldade em identificar quando é gerado por inteligência artificial, texto e imagem. A Carla também dizendo que muitos jornalistas usam sem nem mesmo a empresa saber e sem deixar. Claro que isso é feito na produção, né? Ou seja, o Uhum. repórter vai lá, coloca, usa a inteligência artificial de algum modo, mas a ferramenta, a redação não tem muito controle, não tem muita diretriz sobre o que, como usar, quais os limites, recomendações. Uhum. Vamos seguir. Muito bem, esse é um problema bem, é uma questão, né, bem interessante, assim, que a gente pode abordar depois até. Bom, dadas as questões, né, que a gente falou, dados os problemas, tem muita gente importante do jornalismo, como por exemplo a Natália Viana, que é diretora da Pública, que diz que o que vai ser o diferencial do jornalismo, na verdade, num jornalismo dominado pela inteligência artificial, é a capacidade dele, é a humanidade dele, né? Então, é a capacidade dele entregar algo tão original que não poderá ser substituído. É a capacidade, né, de ele conversar com as audiências como uma máquina não consegue, né, de ele entender. E aí, enfim, essa é uma discussão interessante. E aí a gente pode, inclusive, debater a questão da desumanização do jornalismo cada vez maior, né? Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade muito grande dos jornalistas irem para a rua mesmo, né? Falar com as pessoas e sentirem, né, os dramas das pessoas. Então, a gente tem que avaliar essa questão, assim, né? Se, provavelmente a inteligência artificial vai aprofundar isso, né? E aí o diferencial seria, segundo a Natália, um caráter mais humano, assim, né? Então, mas aí como é que faz isso aí exatamente, né? Vai ser o jornalismo mais humano, vai ser uma parte pequenininha e muito importante, enfim, algo para se debater. Ups, que não passou aqui meu slide. Bom, aí, colocado tudo isso, eu pergunto, dadas todas as vantagens e os problemas, a gente deve entrar de cabeça no uso da IA no jornalismo? Essa é a pergunta que eu acho que permeia todo mundo, assim, né? Hoje em dia é a grande dúvida, né, de todo mundo hoje em dia. Vou responder ela agora? Não, vou dar uma de John Kleber e vou mostrar mais algumas coisas e depois a gente vai debater um pouco mais isso, né? Então, na semana retrasada, se não me engano, o Zach Seward, que é o novo diretor editorial do New York Times para IA, ele fez uma palestra, ele deu uma palestra no SXSW, lá no Texas, e ele falou, né, sobre usos interessantes da IA no jornalismo. Um desses, muitos de vocês talvez tenham visto, a gente abordou essa questão no Farol, e saiu textos no Nieman Lab, em outros lugares, até condensando toda a apresentação dele com os slides e tudo mais, né? Foi bem aberto. Então, eu acho interessante todo mundo dar uma olhada, né? Ler o texto, que é em inglês, pedir para o ChatGPT dar uma ajudada na tradução, se precisar. O primeiro exemplo, né, case de sucesso que ele deu foi esse do Quartz, em 2019, que aí no modelo semelhante aos Panama Papers, né, através do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o Quartz teve acesso a cerca de 200 mil documentos de escritórios de advocacia especializados em esconder riqueza no exterior, especialmente nas Ilhas Maurício. Aí a equipe do Quartz fez uma análise inicial e uma amostra de documentos para entender características que eram interessantes naqueles documentos, e eles desenvolveram uma ferramenta. Lembre que é 2019. Eles desenvolveram uma ferramenta que converteu o texto de todos os documentos em vetores, usando um modelo chamado Doc2Vec. Tá, eu não sei muito bem o que que é isso, tá, pessoal? Eu tô só mostrando, eu nunca usei esse modelo. Bom, de qualquer forma, isso permitiu identificar documentos similares
àqueles originais que eram de interesse e eles puderam, né, transformar esses 200 mil documentos em material para ser publicado. Não sei se vocês lembram, mas no caso dos Panama Papers, em casos anteriores, Wikileaks e tal, esses casos do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o que que acontece? Eles pegam os documentos e eles dividem, né, aquele conjunto de documentos entre vários veículos e vários jornalistas, que aí eles vão analisando partes, né, desses documentos humanamente, né, com repórteres e tal, cada um vai usando as suas ferramentas e tal, mas de forma mais individual, digamos assim, né, e num apanhado muito menor de documentos. Então, só foi possível analisar 200 mil documentos porque eles criaram esse modelo aí, que na época era uma inteligência artificial também. Não era a inteligência artificial que a gente tem hoje. Bueno. Além do Quartz, tem o modelo do GRIST e do Texas Observer, né? A GRIST é uma organização jornalística sem fins lucrativos dedicada à cobertura ambiental, e aí eles realizaram uma investigação sobre poços de petróleo abandonados no Texas e no Novo México, né? Então havia dezenas de milhares desses poços, tornando impossível, né? Ninguém pode visitar, né, dezenas de milhares de poços. Então, mas eles tinham dados sobre esses poços, né, incluindo 6 mil poços marcados por esses dois estados como abandonados. E outros tantos adicionais que pareciam em condições semelhantes. E aí, a equipe utilizou uma modelagem estatística, né, para comparar condições ao redor da lista oficial de postos abandonados com um conjunto de dados muito maior de locais, e eles descobriram que pelo menos 12 mil poços adicionais do Texas, então tinha 6 mil abandonados, e eles descobriram que outros 12 mil também estavam abandonados, mas não contavam nos registros, né? Então, isso é uma questão ambiental muito, muito importante, né? Então, triplicou o número de postos abandonados nesses dois estados a partir dessa análise que não teria sido possível sem o uso de um modelo, né? Outro caso, BuzzFeed News. Um repórter do BuzzFeed News utilizou dados de voos publicamente disponíveis, ah, e ele se ligou que aviões geralmente voam de um ponto A para B, mas quando eles circulam repetidamente em cima de um ponto específico, é provável que eles estejam realizando espionagem. Então, o repórter acabou gerando imagens desses padrões de voo coletados, e solicitou um modelo de machine learning, treinado em reconhecimento de padrões para encontrar os círculos, né? Então, ele criou essas imagens aqui que vocês podem ver no lado esquerdo da tela. E a investigação encontrou, então, uma quantidade significativa de vigilância por aeronaves governamentais e privadas ocorrendo regularmente sobre grandes cidades nos Estados Unidos, né? Então, isso deve estar acontecendo no Brasil também. Aí, ó, tem uns aviões aí circulando e a gente nem sabe. Bom, outra ferramenta poderosa, né, para o jornalismo investigativo é o reconhecimento de imagem, né? E aí o Wall Street Journal utilizou essa ferramenta com sucesso em uma série de artigos sobre a quantidade de cabos de chumbo nos Estados Unidos, né? Os cabos de chumbo, eles são muito perigosos, né, para as pessoas, principalmente para crianças e tal, porque podem causar contaminação, né? E o jornal, utilizando ai meu Deus, Google Street View, ele encontrou uma quantidade significativa de cabos de chumbo em áreas públicas por todo o país. Eles realizaram testes de exposição ao chumbo em muitos desses locais, revelando níveis extremamente altos, né? Graças à IA, então, eles conseguiram fazer uma cobertura abrangente, né, de todos os lugares que esses cabos, todos não digo, mas muitos lugares onde esses cabos estão por causa do Google Street View, né? Mesmo sem colocar um repórter na rua, né? O que é interessante. O repórter provavelmente
teriam que colocar uma equipe, né, de repórteres muito grande para fazer toda essa análise, né? E essa identificação dos cabos e dos locais onde eles estavam e tal, né? Bom, e por fim, o New York Times utilizou imagens de satélite para investigar os impactos de bombardeios em Gaza durante o conflito com Israel. E eles desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial para analisar as imagens via satélite e identificar possíveis crateras de bombas, né? Então, depois de uma revisão manual de mais de 1.600 possíveis crateras, eles identificaram 208 crateras, né, que indicavam o uso de bombas pesadas em Gaza, né? Uma loucura, olha o tamanho daquela cratera ali. Enfim, são todos exemplos, né, de casos de produção, né, de reportagem mesmo, investigativa, que utilizou IA para reconhecer padrões em texto, em dados, em imagens de dados, né, em fotos e especificamente fotos de satélite, né? Muito legais, assim, não sei que sentimento que vocês ficam, né, desses casos. E aí eu queria fazer essa pergunta, assim, né, além do reconhecimento de padrões, quais outras grandes semelhanças que vocês viram, entre todos esses projetos, assim, não sei se vocês querem comentar aí no chat. Vamos abrir aqui alguns segundinhos, pessoal. Escrever. Mandei aqui o link das matérias que você estava comentando. A gente tem duas perguntinhas aqui da Aline. Aline, vou deixar a sua mais para o fim, tá? Assim como da Sabrina. A Sabrina pergunta se a gente vai falar sobre o uso da IA na distribuição de notícias. Vamos, no final. Vamos. A da Eliana também vou deixar para o final, tá? E o Lucas pergunta: essas ferramentas usam IA preditiva? Boa pergunta. Ele não deu muitos detalhes, né, das ferramentas, mas o que eu queria apontar, na verdade, é que são ferramentas proprietárias, digamos assim, né? Então, tinha um ou dois ou três jornalistas dentro das redações que criaram esses modelos, né? De alguma forma, elas são preditivas, sim, mas elas são de análise mesmo de dados que a gente tem ali, né, disponíveis. Que a gente não, que eles tinham disponíveis, né? Sim. A essa pergunta que você colocou aqui, né? Quais outras grandes semelhanças entre todos esses projetos? A Aline mandou uma interessante. Acho que as ideias de pauta e direcionamentos de pauta são bem humanas. Boa. É necessária uma percepção, né, do repórter, o faro do editor, para ter esse norteamento. Exatamente. Então tá. Posso dar a minha resposta? O que que eu percebi disso tudo? A Flávia mandou mais uma aqui, Flávia Campuzano. São duas formas de otimizar a produção e a apuração jornalística a partir de uma ideia. Isso. É interessante que a ideia realmente é bem humana, aí eles usam, né, as ferramentas e no final acaba é um uso, está aliando, né, o conhecimento humano e a capacidade de máquina para tornar possível essas apurações, né, que sem a máquina não seria possível, né, nesse nível de definição, assim, nesse nível de dados também, né? Então, essa um grande diferencial, né, dessas apurações. Bom, temos mais aí, Daniel? Alguém deu algum pitaco? Não. Mais alguns comentários complementando, Sabrina dizendo sim, todos esses exemplos colocam robô no lugar de robô, e a Flávia dizendo, exato, pautas que talvez fossem inviáveis, né? É difícil imaginar alguém conferindo todos os cabos nos Estados Unidos, alguém vendo todos os buracos de bomba na faixa de Gaza e por aí vai. Exatamente. Então, pautas inviáveis e pautas muito complexas, na minha opinião, assim, né? Por favor. Tipo,
precisa de um jornalista investigativo, realmente, né? Não vai ser o repórter básico da redação, né, que vai conseguir fazer aquilo, porque demanda tempo, né, para desenvolver, demanda conhecimento, né, demanda se afastar, né, de outras pautas para fazer aquilo durante um bom tempo, né? Então, são pautas que têm um alto nível de complexidade e especialização. E aí, nesse sentido, eu queria mostrar para vocês essa curva de aprendizado aqui da IA no jornalismo, né? Que eu acho que que foi eu que criei essa curva, tá? Ela pode, inclusive, estar errada, mas é algo que eu acredito, tá? Que, assim, se criou uma narrativa de que, assinei o ChatGPT, bom, agora vou fazer jornalismo, vou produzir com o chat GPT, vai ficar tudo mais fácil e vai ser tranquilo. Sim, de qualquer forma, você precisa dar o input no chat GPT para ele te dar os resultados que você almeja receber, né? E de qualquer forma, você vai ter que supervisionar depois. Nesses casos todos, são casos de equipes humanas, né? Equipes de repórteres humanos, equipes de desenvolvedores humanos que tiveram que se juntar para fazer esse trabalho de criar uma ferramenta que pudesse fazer essa apuração. Então, o que que acontece? Na IA, não é porque você está fazendo começou a usar IA que você vai colher os benefícios dela imediatamente, entende? E para casos mais complexos assim, você vai precisar o que eu tenho visto muito nas empresas para quem eu presto consultoria é que eles têm um time de TI, né, que chamam normalmente um time de desenvolvedores que é limitado, sei lá, um UOL tem, sei lá, 10 pessoas. Esse time já faz os trabalhos das rotinas normais deles. Então, para você criar alguma coisa nova em IA, você vai ter que liberar alguém desse time ou você vai ter que acrescentar alguém nesse time. E se você liberar, vai ser alguma coisa que vai deixar de ser feita, né? Então tem essa dificuldade, assim, né, de você criar coisas novas a partir das APIs mesmo, dessas ferramentas disponíveis, porque demanda você investir também em equipe. Entende? Então você vai ter que fazer um investimento para colher benefícios mais claros e mais complexos depois, tá? Claro que você fazendo o investimento no chat GPT, você vai conseguir criar, vai conseguir colher alguns benefícios logo, mas eles são mais básicos, assim, né? Não é esse nível de complexidade aí, tá? Então, existe um nível de investimento que precisa ser feito, né? Então, quando falam do caso do Build lá, que demitiu 200 pessoas, beleza, ele demitiu. Ele parou de investir nos humanos, mas ele precisou contratar certamente outras pessoas de outra função, claro, né, de desenvolvimento, para substituir essas pessoas, para criar ferramentas para substituir essas pessoas, entende? Então, existe uma curva de aprendizado, digamos assim, uma curva de investimento que é muito necessária fazer antes para você colher os benefícios, sabe? Não vai ser algo automático simplesmente porque ou benefícios mais complexos, tá? Não vai ser algo automático simplesmente porque você assinou o ChatGPT, que é tudo fácil ali, tá? Então tem uma curva aí que é importante a gente levar em consideração. Um possível caminho, né, para limitar, para essa curva ser menor, né, para ser mais rápida, é a colaboração, né, que é algo que eu defendo lá no guia que a gente fez do Farol. E aí eu cito alguns exemplos de colaboração ali que já estão acontecendo, né, de LLMs específicos para o jornalismo, inclusive, que uniões estão criando, né? Eu acho que é importante no Brasil, se vocês participam de uma associação, por exemplo, como a JOR, começar a pensar.
em criar LLMs dentro dessa associação que possam ser usados pelos os associados, sabe? E, bom, quem é que vai criar? Desenvolvedores, tem um monte de gente, por exemplo, aí o caso aqui do lado direito, tem um monte de gente na academia, nas universidades, criando coisas, assim, sabe? Eu acho que aí o jornalismo precisa se abrir para esse tipo de colaboração, indústria e academia, por exemplo, que não é uma colaboração muito comum no Brasil, mas em outros países é. Tá? Bom, esse é um possível caminho. O segundo caminho é partir do básico, realmente, né? É então usar as ferramentas que são mais fáceis de usar para resumir textos, buscar informações, entender dados e criar estrutura, né? Que aí eu acho que é o que a gente pode fazer, o mais fácil de fazer e o que eu vou focar aqui agora. Então, nessa apresentação do Zach Seward, ele mostrou outros casos mais simples, né? Por exemplo, esse caso do Marshall Project aqui, que é uma organização jornalística sem fins lucrativos que cobre o sistema de justiça dos Estados Unidos. Ele investigou quais livros são proibidos em prisões estaduais, dos Estados Unidos e por quê, né? Então, eles obtiveram acesso aos livros reais e às políticas oficiais que guiam a proibição de livros em 30 sistemas prisionais. Então, aí, usando o ChatGPT 4, eles geraram resumos úteis e legíveis das políticas com uma série de prompts específicos. Não sei se vocês têm essa dificuldade, mas leis e essas políticas públicas, elas às vezes são muito difíceis de entender. Você precisa ler várias vezes. E o ChatGPT pode ajudar nisso, né? Documento, esse tipo de documento, ele fazer resumos mais claros, assim, né? Do que está sendo dito ali, para você ter uma compreensão melhor, né? E aí os resumos foram revisados e aí permitiu uma análise mais abrangente, né, dessas políticas. No caso das Filipinas, né, um jornalista decodificou documentos burocráticos com um LLM personalizado, o ChatGPT, que aí resumia, ou resume ainda, relatórios de auditoria de agências governamentais nas Filipinas. Esses relatórios frequentemente revelavam evidências de corrupção, mas eles são extensos e difíceis de ler. E agora vários outros jornalistas das Filipinas, inclusive, estão utilizando a mesma ferramenta, que é basicamente uma ferramenta que todos nós podemos utilizar assinando o ChatGPT, que é essa de criar os seus próprios GPTs, né, os seus próprios LLMs, para fazer funções específicas assim e analisar documentos específicos. Essa função eu gosto bastante, eu acho bem interessante, porque limita bastante o nível de alucinação do ChatGPT, então quando ela usa documentos mais específicos, ela tende a não inventar muito, como acontece quando a gente pesquisa toda a internet, né? Então, é uma função muito interessante, é uma função relativamente simples de criar lá no chat GPT. Leandro, Oi. deixa eu passar por duas coisinhas aqui que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando. Só que no chat está falando dos prompts, né? E ali naquela matéria dos livros, queria te fazer essa pergunta, ver se a gente consegue dar um como exemplo. Qual seria o prompt ali para aquela matéria dos livros, por exemplo? Não precisa ser a usada, né? Mas qual que você colocaria, por exemplo? Cara, então, eu tenho até mas aqui no final eu falo sobre engenharia de prompts, né? E Tá. aí tem o Internei, né? Que é o Ednei Souza, que inclusive dá Uhum. cursos pro meio, inclusive deu curso no canal Meio, se vocês quiserem fazer um curso mais específico, né? Sobre engenharia de prompts. E aí ele fala sobre 16 pontos relevantes, né? Da anatomia de um prompt, né? E o principal deles é a persona, né? Você fazer o chat GPT responder para você como se ele fosse certa pessoa, né? Então, faça de conta que você é um jornalista, faça um resumo, blá, blá, blá. Blá. Então, outra coisa muito importante desses prompts é fazer o passo a passo detalhado, né? Então, eu tenho muita dificuldade de pensar no prompt específico que eles usaram nesse caso, mas
por exemplo, né, você pode criar, você vai ter que fazer muita tentativa e erro, e aí ver os resultados que o ChatGPT que o ChatGPT dá, tá? Ah, por exemplo, eu no meu dia a dia, essa parte de resumir, eu estou fazendo a coisa mais simples possível. Eu não estou mais usando passo a passo. Por quê? Porque eu vi que ele simplesmente me dá resultados iguais e satisfatórios, assim, sabe? Então, para resumir, por exemplo, a apresentação do Zach Seward, essa que eu estou falando agora, eu usei três prompts, um pouquinho mais complexo que o outro. E nas três formas eles me deram respostas basicamente iguais. Resumos em português com bullet points, tá? Maravilha. Então, tem isso assim, eu acho que quanto mais focado você conseguir fazer o prompt, melhor. Você criar passo a passo, né? Dizer, mas em geral, uma coisa que eu estou tentando fazer, por exemplo, esse aqui é um post que eu fiz para o LinkedIn há umas 2 semanas atrás, quando eu fui falar sobre o bloco de inteligência artificial do Farol Jornalismo, fui fazer uma promoçãozinha ali da newsletter no LinkedIn. O que que eu quero fazer? O que que eu estou tentando fazer? É fazer o ChatGPT criar esse post para mim, tá? O que que eu faria neste caso? Eu faria ele usar uma persona, né? Ele dizer, ó, você é um... Opa, sair aqui. Eu faria ele usar uma persona, eu daria essa tarefa detalhada, né? Eu diria para ele, ó, cria um post com base nesse texto, um post no LinkedIn, com base neste texto, para professores, jornalistas, professores de jornalismo, daria o público-alvo, né? E daria o objetivo, né? O objetivo é divulgar a minha newsletter, etc e tal. Então, e vai sair alguma coisa, entende? Está saindo alguma coisa. Não está saindo algo tão perfeito como eu gostaria ainda, sabe? Mas eu tô melhorando, eu vou melhorando esses prompts pouco a pouco. Então, eu acho que isso que é o importante, assim, você não vai conseguir, muitas vezes você não vai, eu acho que vai ser muito raro você conseguir um prompt definitivo logo na primeira tentativa. Então você vai ter que ir na tentativa e erro, melhorando, levando em conta esses pontos relevantes na anatomia do prompt, sabe? Então, ah, mas esses três primeiros eu acho que são os fundamentais, assim, sabe? Você dizer como, você colocar o público-alvo, né? Você colocar como que quem o ChatGPT deveria encarnar para criar esse resumo ou esse post, no caso, no meu caso, esse resumo no caso do Marshall Project, né? Então essas coisas são importantes. Contudo, levando sempre em consideração que, se a tarefa for mais simples, você pode usar um resumo, um prompt super simples e ele vai te dar resultado. Então, essa função resumir, por exemplo, dele, eu nem estou colocando mais que é para resumir para português, por exemplo. Como eu escrevo em português, ele já está resumindo do inglês para português sem fazer sem ter problemas, assim, sabe? E aqui um dos pontos relevantes da anatomia do prompt, segundo o Internei, é o idioma, né? Então, esse já está cada vez menos importante, assim, sabe? Então é bom de levar isso em conta, assim. Onde é que eu parei? Aqui, né? Isso. Bom, tem esse site aqui que é interessante, que é um site todo feito, todo automatizado, com dados de mercados financeiros, esportes, registros governamentais, previsão do tempo, pesquisa de opinião pública. Então,
o site é baseado nesses documentos e em resumos, digamos assim, ou em gráficos feitos por um LLM específico, tá? Você pode, eu não sei se eles usam o ChatGPT especificamente, mas daria para usar o ChatGPT e fazer esses gráficos em um outro, fazer até no ChatGPT, talvez, mas você pode fazer em outras ferramentas como Chartify ou Chart.ai. Tá? Então, que é bem legal. Por exemplo, uh, um, um caso aqui de matéria é estão sendo avistados menos ratos, foram avistados menos ratos no último mês, né, 16% menos. Então, tinha um relatório e tal, e aí eles fizeram, e eu gostei muito, eu achei muito bom, assim, porque eles ah, usaram o LLM para fazer algo muito, muito focado, assim, sabe? Ó, título, linha fina, um gráfico e um contextozinho básico ali embaixo, sabe? E basicamente é isso que a gente consome hoje em dia de notícias, muitas vezes, né? Tipo, quando você quer mercado financeiro, quer saber o dólar e tal, você quer o gráficozinho do que está acontecendo ali no dia, na semana, no mês, 6 meses, e uma explicaçãozinha dos porquês, assim, né? Então, são coisas que são muito factíveis de fazer, assim. Aí tem outro exemplo que é que existe uma newsletter nos Estados Unidos que se chama Why is This Interesting? Que eles têm escritores, uma newsletter diária, que aí escritores falam de assuntos enfim, falam de assuntos variados, e aí quando eles falam, às vezes eles dão alguma dica de livro, alguma dica de algum produto, e aí, o que que o dono dessa newsletter pensou? Bom, eu vou fazer um site onde eu estruturo, eu coloco ali as recomendações especificamente desses produtos, sabe? Que não são o foco específico do texto da newsletter, mas aquele produto está sendo recomendado de alguma forma ali dentro dos e-mails, né? Da newsletter diária. Então aí ele fez ele estruturou um site, basicamente usando o ChatGPT, que faz essas recomendações. E aqui do lado direito a gente pode ver, então, o site é assim como está no lado esquerdo, tá? Então, tem várias recomendações de livros, por exemplo, de não ficção. E aí, se você clica no primeiro ali da lista, ele dá um resuminho bem, bem singelo, né? Bem simples do livro e um link para comprar ele, assim. É algo que eu quero fazer no Farol, por exemplo, sabe? A gente aborda vários assuntos. E a newsletter já tem 10 anos e a gente aborda inúmeros assuntos. Então, eventualmente, a gente pode fazer um site que meio que seja que ofereça um cardápio de todos esses assuntos, sabe? E já é possível fazer isso, bem simples. Se a gente usar uma API da OpenAI, é bem fácil, mas às vezes, mesmo não usando a API, também dá para rolar, sabe? A gente teria que jogar meio que manualmente, talvez ali, mas dá para fazer, de qualquer forma. Bom, e aí eu queria sugerir, assim, basicamente um framework, né, para a utilização da inteligência artificial, que é você mapear dores na redação, né, você mapear necessidades, mapear processos onde a IA poderia entrar para melhorar, para otimizar uh, o funcionamento da redação, otimizar o trabalho das pessoas, né? Você vê aonde que ela poderia entrar, que eu acho que é algo que falta, assim, né? A gente está, vamos utilizar, a gente está pensando, vamos utilizar a IA, aí vai lá, utiliza o chat GPT, cada repórter utiliza de um jeito, e a empresa, de uma maneira geral, nem sabe, às vezes, que o repórter utilizou, porque, né, não é tão fácil de, de identificar. A minha sugestão, na verdade, é que os veículos e as redações, os editores, enfim, os gestores, eles tomem um tempinho para parar para pensar nessa utilização e aí
usem. Pode ser esse framework, pode ser qualquer framework diferente, mas façam uma reflexão de onde especificamente que dá para usar IA dentro da redação, da sua própria redação, onde você precisa, porque cada redação tem uma necessidade diferente. Uma redação pode ter a necessidade como eu não me lembro quem comentou ali, mas eu me lembro que era uma menina, se eu ia falar sobre distribuição, uma redação pode ter a necessidade da distribuição, que ela não tem gente suficiente para distribuir material nas redes sociais, para fazer posts diferentes para cada para cada canal. Então, essa é uma dor. Aí se prioriza essa necessidade, né, de fazer esses posts, né, de se criar alguma automação nesse sentido. E aí você vai atrás de ferramentas que não necessariamente só o chat GPT, né? O chat GPT é meio básico, mas existem outras ferramentas que eu vou mostrar a seguir, que a gente pode usar para diversas outras funções e outros processos dentro da redação. Nesse caso específico, de distribuição, por exemplo, você pode usar essa ferramenta que está aqui, ó, no lado direito, aqui embaixo. Tem duas ferramentas interessantes, uma é o EcoBox e a outra é a Social Flow. Elas são pagas, mas elas fazem automação de posts, e aí você pode ou criar os posts dentro dessas ferramentas. Essas ferramentas podem ser integradas ao CMS da redação, e você pode criar os posts automatizados dentro dessas ferramentas, ou pode criar pelo ChatGPT e essas ferramentas, usar essas ferramentas basicamente só para definir um calendário, digamos assim, sabe, de publicação e tal. Mas então tem várias, dependendo da dor, dependendo da necessidade específica que cada redação tem, existe uma ferramenta específica além das ferramentas básicas que eu indico usar, obviamente, por enquanto, as da OpenAI, sempre sabendo que existem outras ferramentas, né? Como esse o Google, o Notion, o Google Gemini, eu vi que não sei quem botou bilhões agora ontem, anteontem no Claude, que a gente nem tem disponível aqui no Brasil, se não me engano, da Anthropic, que é um LLM tipo o ChatGPT. Então, o jogo tá rolando, então tem que ficar ligado assim se existir uma melhoria muito grande em alguma coisa nessas ferramentas, a gente pode migrar eventualmente para um essas ferramentas base que não são necessariamente da OpenAI. Bom, aqui então, aí se escolhe as ferramentas, se faz o treinamento nessas ferramentas e se avalia os resultados, né? Se tem a noção se está dando tudo certo. E aí você vê se precisa contratar mão de obra especializada para juntar as coisas no API de alguma dessas ferramentas, enfim. E aí você começa aqui é a parte azulzinha, né, do benefício ali da curva de aprendizado da IA, eu acho. E aí aqui tem esse slide aqui, eu já dei uma atualizada, tá no guia do Farol, e eu dei uma atualizada aqui já para esse webinar, porque estão surgindo várias ferramentas e outras estão indo para o ralo também, né? Por exemplo, o CrowdTangle vai sair de uso, o CrowdTangle do Facebook vai sair de uso até abril ou maio, se não me engano. Então já nem dá para considerar mais usar o CrowdTangle para fazer o social listening assim e tal, né? Então, tem que se pensar em outras ferramentas. Aqui tem um número de ferramentas limitado, até tem outras, né? Vai depender sempre muito de você ver as necessidades da sua redação e você vai atrás do que você pode usar para melhorar aquilo ali, né? Acho que basicamente é isso. Eu falei sobre então a questão da engenharia de prompts, né? Eu acho que também, já respondendo uma pergunta que ninguém fez,
Eu acho que tá. Tem algumas aqui que eu não passei ainda. Vamos ver se Ah, ninguém não, fez. Qual beleza. que é? Mas eu acho assim também que se fala muito em engenharia de prompts, né? Tá se incensando muito a questão dos prompts, querendo falar, essa é uma especialidade, né? Algo como se o cara fosse mágico, né? Por conseguir fazer o chat GPT responder de alguma forma. Legal, mas eu acho assim que no dia a dia é muito na base do erro e acerto, e é muito e levar em consideração esses pontos aqui da anatomia do prompt. Claro, mas aí você tem que pensar também. eh, por exemplo, eu comprei esses dias para ver um curso de IA para jornalistas, sabe? Que tava aparecendo para mim no Instagram. Era R$ 39. Bom, vou comprar isso aqui para ver o que que tem lá dentro. O que que tem que tá muito diferente. Aí, uma das questões era os prompts, né? Tinha vários prompts, assim, meio pré-prontos. E aí eu olhava assim, eu tipo, cara, mas esse prompt aqui não me ajuda muito, sabe? Ah, transcrição de entrevista. Tá, isso é um prompt importante. Tá, é alguma coisa importante que a gente consegue fazer com o Whisper da OpenAI. Show, isso é bom. Mas assim, assistente de entrevista, não sei o quê, um resumo, para criar um roteiro de um programa de TV, ah, sabe, genérico. Cara, eu não sei. Se vocês criarem um roteiro de um programa de TV inteiro baseado em IA, eu acho que as chances de ele ser bom o suficiente, de ele ser para atender a sua necessidade são bem baixas, assim, sabe? Então eu acho muito mais fácil você ir para necessidades mais específicas, assim, sabe? Então você tem um tema, tá, pede para ele fazer um resumo sobre aquele tema, ele te dá talvez fontes confiáveis naquele assunto. E aí você vai usando vários prompts mais curtos que você pode utilizar os resultados para você. Você vai meio que conversando, né, com o chat GPT e vai aprendendo sobre aquilo e eventualmente no final você sai com mas não vai ter um prompt mágico que você vai, sei lá, escrever 10, 15 linhas naquele primeiro prompt e ele vai te dar tudo pronto, já na primeira resposta, sabe? Eu não gosto de trabalhar assim, porque eu acho que ele vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. E eu também acho que, cara, às vezes para você desenvolver um prompt de 15 linhas, você demora mais tempo do que às vezes fazer, sabe? Fa- fazer uma parte grande do próprio trabalho, assim, né? Fazer o próprio roteiro no caso de um roteiro de TV, assim, específico. Então, eu acho que é levar em consideração essas coisas, assim. Eu podia vir aqui e trazer vários exemplos de prompts mágicos, mas eu não acredito muito em prompts mágicos. Posso estar enganado. A Ana Paula fez um comentário aqui que eu acho que tem bastante sentido. É a mesma lógica para conseguir uma informação via LAI, lei de acesso à informação. Tentativa e erro com prompts até o abençoado do outro lado responder com o que você precisa. É, Eu acho que só é que por o aí. abençoado do outro lado, nesse caso, é bem mais instantâneo, né? E você pode. E ele aprende, inclusive, com a sua conversa com ele. Uhum. Então, pô, por que que você não vai conversar mais com ele? Sabe? O Lucas também aponta outra vantagem das LLMs, que é organizar dados, né? Tabeladas em PDF, são horríveis de extrair, quem já tentou sabe a dificuldade que é, e o GPT consegue deixar bonitinho só com copia e cola. Exatamente. Podemos fazer uma breve interrupção aqui para a gente passar para o chat, dar uma atualizada? A gente está na reta final, né? Sim, sim, de minha parte, assim, basicamente tá acabado. Então, Uhum. já foi lá pro fim, né? Aqui eu queria mostrar, na verdade, exemplos do ChatGPT diferentes, assim, do que ele podia fazer aqui, né, com esse meu post. E eu não consegui resultados muito bons, assim, sabe? Então, aí eu acabei não colocando aqui para você. Mas esse.
esse caso aqui eu acho que é algo que vocês podem. Se a questão, né, da publicação em redes sociais for uma dor de vocês, para mim eu sou muito, eu cada vez tenho mais ojeriza a ficar em redes sociais, a gastar tempo em redes sociais, porque, né, eu tenho dois filhos, um pequenininho que nasceu semana passada, inclusive, então eu acho muito tempo inútil, assim. Ah, e a questão do LinkedIn, especificamente, eu tenho uma crítica que eu acho muito ruim. Você, você precisa não só trabalhar hoje em dia, né? Você precisa mostrar que trabalha para pessoas de fora, né? Não precisa, só o seu trabalho não é necessário, né? Você precisa fazer uma promoção do seu trabalho. E eu acho essa promoção muito chata. Eu não Somos gosto. dois. E aí, então, essa é uma dor que eu gostaria que a inteligência artificial resolvesse para mim. Ao mesmo tempo que eu acho muito chata, eu vejo que cada vez mais é como a roda funciona, né? Como a roda gira. Então, a gente não consegue simplesmente se afastar disso, né? Então, eu gostaria que a inteligência artificial resolvesse esse problema para mim. Ainda não consegui, mas vocês talvez, se vocês têm o mesmo problema, eu acho que ela pode resolver, ela pode ajudar, e é uma questão de tentar e errar ali, de vir com prompts, essa conversa e os prompts mais claros para ela, assim, talvez ela consiga. Pessoal, na nossa reta final aqui, eu vou começar a passar pelos comentários e perguntas. Não sei se a gente vai conseguir passar por todos, mas acho que vai dar tempo para passar por boa parte. Enquanto isso, vou iniciar aquela enquete sem título número 1. Vocês já responderam nas outras 3 sessões. E peço, por favor, que vocês respondam também para essa, tá? Vou dar uns 3 minutinhos para a gente pegar as respostas de vocês. Lembrando, vai ficar interno, tá? Não vocês vão ter problemas de se vai ser público ou não. Não, vai ser interno do SFJ. Enquanto isso, vamos lá, passar por algumas que eu estou devendo já faz um tempinho. A Aline pergunta se você recomenda usar o chat GPT ou alguma IA paga mesmo o chat GPT pago de repente. Sim, eu recomendo usar hoje, né? Como eu falei na apresentação, eu recomendo usar o ChatGPT pago, ChatGPT Plus, né, no caso, porque é a melhor, me parece, por enquanto. E também você consegue usar outras ali, né? Outros LLMs da própria OpenAI, como o Whisper, que faz traduções e transcrições, e como o Dali, que cria fotos, cria imagens, Uhum, tudo em uma assinatura, né? Então você não precisa pagar outras ferramentas, né? O Midjourney é interessante, mas você vai ter que pagar, se você fizer uma assinatura, você vai ter que pagar uma assinatura extra. uhum. E, enfim, isso. Ela tinha mais alguma pergunta? Era só uma? Só. Não, era isso. Aí a Eliana pergunta aqui, eu acho que ela é uma questão talvez um pouco mais complexa a gente abordar, porque a gente está falando como ecossistema da internet como um todo, mas vamos lá. Você não acha que muito da possibilidade de a IA, a inteligência artificial, chegar até mesmo a substituir a atividade criativa de jornalistas e ou produtores de conteúdo é devido ao fato de que nós, como profissionais, estamos condicionando nossa produção cada vez mais às regras de SEO? Sim, acho. E, as regras de SEO e de publicação SEO virou um termo para social media também, né? Pelo que eu entendo que que seria o ou enfim, sei lá. Mas Uhum, eu acho que sim, e esse é um problema de viver em plataformas, assim, né? Na nossa distribuição ficar toda focada em plataformas. Quem define os parâmetros, os critérios para uma notícia ser distribuída, né, para uma notícia ir a mais gente, não somos nós, né? Não são critérios jornalísticos, não são critérios de notícia, né, de valor notícia. São os critérios das empresas. E aí esses critérios
por muito tempo se pensou, ah, não, são neutros, é o que as pessoas gostam de ver, mas tem por trás interesses diversos, interesses comerciais, inclusive, né, das próprias plataformas. Eu acho que esse é o grande problema. E eu acho que também é algo que afeta a IA, né? Então, quando você está escrevendo, quando você está recebendo ali resultados, né, de um chat GPT, enfim, também tem outros interesses por trás que você nem sabe muito bem. Não é uma máquina neutra, tá, que está dando os resultados ali. Ela está dando os resultados com base em dados que ela foi treinada, tem dados hoje em dia que ela não está usando para treinar por questões políticas, enfim. Então, tem várias questões ali que influenciam. Mas, sim, eu acho lamentável, assim, eu acho muito ruim que a gente, às vezes, tenha critérios jornalísticos muito importantes e eles não, não são critérios que conversam bem com os critérios de SEO, né? Os critérios das plataformas. E aí você não tem matérias importantes sendo tão distribuídas quanto matérias, quanto clickbait, matérias menos importantes. Eu acho que no caso das matérias, dos casos que o Zach Seward lá do New York Times mostrou e que eu trouxe aqui, eu duvido. Eu acho que nenhum desses casos viralizou, né, nas redes sociais e no Google, eu tenho quase certeza. Eles são interessantes no nível de um ponto de vista jornalístico, né, do jornalismo investigativo, da importância do jornalismo, mas eu tenho quase certeza que eles não viralizaram. A Aline pergunta, acho que é interessante, vamos ver o que você responde. Você sinaliza nas suas publicações quando usa IA? É recomendável a gente usar, desculpa, é recomendável a gente avisar o leitor audiência? Eu acho que sim, acho que é recomendável. É inclusive um dos pontos que o Zach Stewart fala na palestra dele, né? A questão da transparência. Um dos pontos é a questão da supervisão humana, né? Tem que ter supervisão. Não pode se publicar nada sem se olhar antes, tá? Sem um olhar de um editor humano antes. E o outro ponto é, precisa se dizer que aquele material está sendo feito com uso de inteligência artificial, até onde, né? É engraçado isso, mas eu particularmente no Farol, que é onde eu estou publicando, eu não uso muito para fazer a newsletter, assim, sabe? Porque eu estou aprendendo, na verdade, enquanto eu estou fazendo a newsletter. E eu vejo que, às vezes, quando eu peço pro chat GPT fazer resumos para mim, ele ignora algumas coisas bem importantes, sabe? Então, ele escolhe, às vezes, umas aspas que eu não escolheria, sabe? Então, a gente não está tão alinhado ainda. Então, então, eu prefiro fazer por minha conta, normalmente, sem tanta ajuda. Às vezes eu faço um resuminho só para ver, para testar, mas em grande medida eu não utilizo, assim, ainda. No meu caso, mas é um caso mais específico. Eu tô mostrando ali. Eu não sei se no caso, por exemplo, de eu chegar a um post de rede social, se eu deveria dizer que esse meu post foi feito por inteligência artificial. O que que vocês acham? Não sei. O Internei lá, o Ednei Souza, por exemplo, ele faz. Ele faz vários posts dos cursos dele no Instagram, em LinkedIn, etc. Ele está usando ChatGPT. E ele não fala que usou. Vocês Ele acham só isso publica. ok? Ele só publica. Ele ajusta, né? Ele usa, aí ele, sei lá, às vezes o ChatGPT cria um slide lá que não tem nada a ver, ele corta, ele coloca no Canva e muda, mas e aí ele não fala que usou para começar, assim, sabe? Uhum.
Eu não sei se a gente deveria falar para esses posts de internet, de rede social. Talvez. Sim. Eu acho que não tem a mesma formalidade do que na sua publicação, né? Seja Uhum. site, seja jornal, seja. É. Simão até pergunta aqui, será que não é uma questão mais interna? Precisamos mesmo falar? Eu acho que Eu? no caso, por exemplo, desses exemplos que vocês trouxeram hoje da Abril, né? Pô, ali eles criaram, foi um caso semelhante ao que aconteceu com a Sports Illustrated, nos Estados Unidos. Eles criaram uma repórter, né? Eles deram um nome, inclusive, humano, para essa repórter que não existia, que Uhum. era, ah, que era o ChatGPT criando a matéria, assim, né? Fazendo os textos. E aí eles simplesmente publicavam o que o ChatGPT escrevia e assinavam com essa repórter que não existe. Pô, aí não tem ética nenhuma nisso aí, né? Acho que a Uhum. gente não pode fazer isso. Acho que não custa nada colocar ali, ó, esse texto foi publicado com o uso do ChatGPT ou com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Pode conter problemas, inclusive. Que é diferente de você usar para uma transcrição de entrevista, por exemplo. Ao meu Exato, ver, é. né? Não precisa dizer toda vez, essa entrevista foi transcrita. Acho que é uma coisa. Agora, coisa É, que é bem para o público, aí a imagem também. exatamente, a imagem, né? Pô, você criou uma imagem com inteligência artificial. Aí você, em vez de dizer que criou a imagem com inteligência artificial, você simplesmente coloca o nome fictício de um fotógrafo. Então, Não dá, né? Quem é o, quem é o fotógrafo? O Claudinei lá que fez que fez a matéria, que fez a foto. Não existe. E aí, bom, se tem algum problema ético na foto, quem que responde? Só há uma o. mentira, né? É, é uma mentira. Não existe a pessoa que tirou a foto, então já parte É, daí. já parte disso. E aí eu acho que isso não é, uma infringência dos princípios básicos do jornalismo. Total. Aí a gente tem algumas dúvidas aqui. Reta final, pessoal, 5 minutinhos. O Lucas, vou juntar uma do Lucas com uma acho que foi o Adolfo Simão que fez. O Lucas pergunta exatamente da confiança, né? O Lucas Simão também, em relação à confiança com as informações que o ChatGPT, outras ferramentas podem trazer. Ele diz o seguinte, a chance de alucinação é imensa, né? Como a gente sabe. Ele disse que já encontrou informação inventada, publicada em um site de jornalismo regional. Ele quer saber como você enxerga esse problema. E na mesma linha, o Pedro pergunta quanto à checagem de fatos, até que ponto ela é realmente confiável. Hum, pois é. Então, nada é 100% confiável, tá? Sim, Quando existe uma matéria que é feita pelo. Assim, eu sou contra, na verdade, fazer matérias usando o chat GPT para fazer a matéria, tá? Para começar, assim. Tanto que eu nem coloquei, eu nem coloquei exemplos no. Eu acho que a chance de dar M é bem grande. Então, sou contra fazer a matéria 100% com o uso de um LLM, tá? E mesmo fazer a matéria com o uso de um LLM e supervisionar, eu já acho ruim, tá? Eu acho que a matéria tem que ser feita por um jornalista e tem que ser. Aí o jornalista pode usar os LLMs para etapas da criação dessa matéria. Pode ser na etapa de ter a ideia, pode ser na etapa de transcrever entrevistas, pode ser na etapa de resumir entrevista, perguntar para o ChatGPT quais os pontos principais daquela entrevista. Nesse caso, ele não vai alucinar. Eu não vi, pelo menos nas vezes que eu usei,
eu vejo que a hipótese de ele alucinar nesses casos específicos, assim, quando a base de dados é muito pequena, por exemplo, uma entrevista, a base de dados é todas as matérias de um específico, de um site específico. O ChatGPT, nesse caso, ele não alucina muito, ele não alucina praticamente nada. A confiança dá para beira os 100%, tá? Então, aí, nesse caso, eu acho que dá para usar. Agora, para te criar uma matéria do nada, você não tem a matéria, aí você escreve o prompt e pega aquela matéria que o ChatGPT criou, essa daí a chance de ele alucinar é muito grande. E aí, como é que você vai checar os dados quando ele alucina, né? Se você não tem o conhecimento daquele assunto, e aí, enfim, ele inventa. Você não sabe se que ele inventou ou não, sabe? Checar, é impossível, é muito difícil checar. É claro que a gente está partindo de um exemplo assim, né, abstrato e tal. Seria mais fácil a gente usar um exemplo, algum exemplo específico e tal. Mas pô, uma matéria de, sei lá, 6 parágrafos, tá? Vai ter informação em todos os parágrafos. É muito difícil você fazer a checagem de tudo, sabe? Você vai demorar mais tempo do que eventualmente fazer a matéria mesmo, sabe? Então, eu acho que não compensa esse crime aí. É um crime que não compensa. Então, essa checagem aí não vale a pena. E no caso, assim, de jornalismo local, eu não sei que caso específico ele viu, assim, acontecer essas coisas, mas aí tem também essa... Cara, se tu pediu para o ChatGPT fazer uma matéria de jornalismo local, ah, usando a internet como fonte, ele vai alucinar. E Uhum. aí talvez você não consiga, talvez o editor, que aí é um editor que talvez não saiba todas as informações que estão ali, ele vai procurar, enfim, ele talvez vai ter problemas para checar, para fazer essa confirmação e tal. Então, eu acho que não vale a pena, sinceramente, sabe? Para mim, assim, né? Eu acho que não faz sentido ainda, pelo menos, ir por esse caminho, assim, de usar o chat GPT para criar matérias inteiras, sabe? Tenho Uhum. visto muito problema acontecer e, enfim, reputações que vão sendo afetadas aí por esse uso meio ruim, pelo uso meio errado, eu acho, Da ferramenta. um uso que não leva em consideração a própria ética jornalística, assim, sabe? De Tem o, ficado de lado, parece, às vezes. exato, sabe? Então tem que levar os princípios jornalísticos tem que ser levados tem que ser o rigor jornalístico ele precisa estar claro, mesmo usando a inteligência artificial, sabe? Então você Uhum. não é algo discutível, você não pode negociar, não é algo negociável, na verdade. Você não pode negociar os princípios jornalísticos só porque você está usando um LLM para fazer uma matéria. A Amanda perguntou, mas essa, né, tem uma resposta melhor até para ela e para quem mais se interessar. Como investigar se um conteúdo foi produzido por IA? Há técnicas específicas para isso, além do feeding? Amanda, umas semanas atrás a gente teve um webinar bem bacana com o Luiz Fernando aos Fatos, em que ele deu técnicas, que ele foi de técnicas de checagem com foco em inteligência artificial e nas eleições. Então, algumas dicas, por exemplo, a da mãozinha, e essa foi uma aula bem interessante, eu mandei aqui no chat para vocês, o recap, não o texto com os principais pontos da conversa, de uma rápida só para passar por isso. Nas imagens, ele fala, né, de principalmente mão. Se tem pessoas, olha a mão. A mão vai estar estranha, vai ter 6 dedos, vai ter 4 dedos, porque é bem difícil nós humanos desenharmos mãos, né? E ainda mais para o chat GPT. Recomendo quem tiver interesse em fazer esse caminho inverso, né? Como checar com DIA, entrar lá no link que eu acabei de mandar aqui. Foi o que Pergunta pegou, final. foi o que Desculpa, pegou a Digana, pode princesa, dizer. foi o que pegou a princesa Kate lá no Reino Unido, né? Quando ela tirou Exatamente. aquela foto. Teve até um jogo de 7 erros lá na foto dela. Exato, mas as mãozinhas, acho que tinha mais de uma mão errada, né? Que estava adulterada, digamos assim.
E o Daniel, eu vou resumir aqui a pergunta dele. Se treinar um IA e fornecer essas informações necessárias nesse treinamento, ela pode começar a ter um campo que não tinha? Esse campo a qual ele se refere, ele dá um exemplo antes. Vou ler aqui que é mais fácil. Eu posso ter uma versão do ChatGPT aplicada no meu site, considerando meu conteúdo, certo? Certo. Salvo engano, o Núcleo estava fazendo algo assim, certo? Certo, porque o Matheus Varga respondeu aqui mais embaixo, próprio, acho que aos fatos e outros exemplos que você deu agora. E aproveitando dessa forma, poderia treinar a inteligência para incluir nas respostas conhecimentos que não estão na rede, que são invisibilizados. Acho que isso conversa muito com a parte do colonialismo, né, que você estava dizendo. E ele dá o exemplo como se não me engano, comunicadora, a Moara Tupinambá publicou um vídeo com a Alexa e pedindo a Alexa que ela tocasse músicas indígenas e a Alexa não achou. Então aí chega a pergunta, se treinar e fornecer as informações, ela pode começar a ter esse campo que ela não tinha, correto? Correto, pode. Na verdade, se você pode fazer inclusive no chat GPT, né? Você cria um GPT próprio e aí você pode adicionar informações a esse GPT seu. E isso me lembrou algo que eu queria ter feito antes. Nesse mais chat GPT, eu preciso saber linguagem de programação? No Não, princípio, não, não mais básico, necessariamente. só os prompts, Eu né? acho que assim, sempre que você consegue, quando você consegue saber, quando você sabe linguagem de programação e você consegue usar as APIs, né, das ferramentas, você consegue resultados mais customizados, assim, né, resultados melhores e tal. Você consegue, por exemplo, criar uma ferramenta, você consegue fazer o front-end, assim, né, da ferramenta, fazer o layout, né, você consegue criar um site que aí vai expor aquela ferramenta, vai para todo mundo usar, digamos assim. Uhum, Se você não tem esse conhecimento de fazer essa ligação, você consegue fazer, mas só para você, assim, né? Meio que você não consegue compartilhar tanto. No chat GPT, na verdade, você consegue compartilhar os seus LLMs, porque eles ficam lá disponíveis. Quando você cria, você consegue compartilhar com outras pessoas podem usar, inclusive se for do teu interesse. Então, é algo que dá para fazer. Então, não necessariamente, assim, sabe? Saber linguagem de programação é sempre interessante nesse sentido, sempre te abre mais portas, mas se for para um uso só pessoal, assim, um uso só profissional mesmo, mas só seu, é bem menos necessário, assim. Mas se for para cara, se você quiser criar um produto que aí mais gente vai usar, aí você vai precisar ligar com API, e aí você vai precisar, na verdade, de assinaturas mais robustas, né? Não dá para ser uma assinatura pessoal do ChatGPT, né? Você vai precisar aí fazer as assinaturas empresariais e tal, ou aquelas assinaturas mais personalizadas, assim, do ChatGPT, que aí eles vão te cobrar de uma outra forma. uhum. Gente, primeiro, Juliano, muito obrigado pelo seu tempo, pelas respostas, pelo conteúdo compartilhado. Acho que foi um dos webinars, sessões aqui do Titi que mais teve pergunta e comentário. Não consegui passar por todos, peço desculpas a quem mandou sua pergunta ou comentário, não consegui trazer aqui nesse momento. Agradeço também a você que esteve conosco nessa 1h40, 1h45 minutos. Também agradeço aos parabéns, aos elogios aqui. Nossa última sessão do ITT, dando o recado que eu dei no começo, agora também, para quem não pegou, a gente iria abrir as inscrições a partir de hoje, mas por umas questões de processos internos, ficou para a semana que vem. E, obviamente, a gente vai estender por mais uma semana, né, o período de inscrição, então vai até o finalzinho de abril, começo de maio. Vocês todos que se inscreveram vão receber, quando for publicado, o vídeo desse webinar gravado, está no YouTube, no JNet, desse e das outras 3 sessões, teve gente pedindo aqui. Também na semana que vem, quando estiver no ar o formulário para as inscrições, vou mandar para todos vocês e vocês podem compartilhar tanto o vídeo quanto as inscrições com outras pessoas da redação, dos colegas de profissão.
Não, algum recado final? só agradecer aí o pessoal pela participação. Realmente, eu estou vendo aqui, eu estou conseguindo olhar o chat melhor aqui agora, impressionante. Muito legal que vocês participaram, eu espero que tenham gostado, assim. Eu lamento, às vezes, não poder vir com prompts mágicos, assim, né, mais claros, que eu acho que que era também uma das minhas dificuldades, assim, né? Mas eu acho que essa do tentativa e erro é a melhor, e claro que você vai lendo outras coisas, você pode pesquisar coisas importantes, coisas mais focadas no seu foco, né? No seu uso, que aí podem ajudar. E aí eu acho que, né, pelo menos eu consegui trazer essas coisas relevantes, assim, né, desses 16 alternativas relevantes, tópicos relevantes de fazer um prompt, que eu acho que são fundamentais, né? E aí você vai criando. E te agradecer também, Daniel, pela gestão aqui do webinar e pelo convite. Foi muito legal. Gostei muito de participar. Maravilha. Obrigado, Juliander. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, podem me escrever, podem me procurar nas redes. E é isso aí. A gente se fala. Abraços, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.